A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Para que Deus fale grandemente ao nosso coração, nós temos que estar em comunhão com o Pai. Então é importante sempre buscarmos ao Senhor em oração, pedindo a Deus que nos lave de todo pecado. Antes de entrarmos na palavra, nos comentários, eu queria expressar minha alegria por uma família que nós amamos muito, o Domingos, a Valéria, a Manu e o Felipe, que foram grandemente abençoados por Deus. Agora eles têm uma casa deles, uma casa que eles, com muito sacrifício, conquistaram, mas Deus estava sempre à frente deles e depois de tanta luta, eles têm agora o direito, a posse de poder entrar nesse imóvel que eles compraram sem depender mais de aluguel, sem depender mais do homem, mas estando embaixo da graça do Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente essa família que nós amamos muito e temos muita admiração. O poder da oração. Esse é o tema da palavra. Na verdade, é a segunda vez que eu uso esse tema, o poder da oração. Então, vamos dizer, o poder da oração 2, para não ficar totalmente repetido. Mas em novembro de 2021 também preguei uma palavra, inclusive foi sobre Jabes, o poder da oração de Jabes, simples, curta a Deus, e Deus atendeu a oração de Jabes na íntegra e a mais até do que ele havia pedido. E eu quero novamente usar esse tema, o poder da oração, para trazer para você, para a igreja, reforçar de que a nossa vida é movida pela oração, em buscarmos a Deus em oração, de estarmos sempre na presença de Deus em oração. E é muito importante nós termos esse hábito de estarmos orando a Deus, buscando a Deus. Temos que sim abrir um diálogo com o Senhor, com o Pai. Gostamos até de conversar com amigos, família, pessoas, que é natural e importante e salutar para nossas vidas. Nós temos que aprender também a conversarmos com o Senhor, conversarmos com o Pai. Em oração nós conversamos com o Senhor. Esse é o objetivo, né, da oração. Em conversa entre amigos, nós estamos ali conversando sobre vários assuntos. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que abrir o nosso coração ao Pai e abrirmos nossos problemas, apresentarmos ao Senhor. Isso é feito em oração ao Pai. A única diferença que existe numa conversa entre amigos e numa oração a Deus é que para a nossa oração ser alcançada, chegar aos céus, é necessário termos fé. A fé que nós depositamos no nosso coração, nos pés do Senhor, daquilo que nós estamos buscando da parte do Senhor. A fé é um ponto decisivo da resposta de Deus para nossas vidas, à nossa oração. E antes de entrar na palavra, eu quero relatar um testemunho que eu encontrei na internet e eu achei muito interessante e nem sabia desse testemunho dessa família, que passou por um momento de grandíssima prova, né, e de desespero mesmo. O fato é relatado no testemunho dessa família, ele aconteceu no incêndio da Boate Kiss. Todo mundo deve se lembrar, né? É uma boate que morreram 242 pessoas, na maioria deles jovens, 636 deles ficaram feridos, com alguma ferida. Aconteceu na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013, ou seja, 9 anos aproximadamente atrás. E encontrei o relato de uma família cristã que chamou minha atenção, né? É uma família, né, sobrenome Parodi, Assunção. A mãe começa o relato dela, o testemunho dela. A mãe, Sônia Parodi, ela é professora de filosofia e mãe da Débora, né, Parodi Assunção, e ela estava, a Débora, a filha dela, na Boate Kiss na noite daquela tragédia. Então a mãe diz, né, que ela estava insistindo para a filha não ir a essa boate, mas ela entendeu que ela era jovem e as amigas iam, e ela queria ir junto com as amigas. Então, por volta das 2 da manhã, a mãe recebe uma ligação, e na ligação a pessoa do outro lado fala assim, direto: a boate incendiou. Então você imagina a angústia daquela mãe ao receber uma notícia dessa às 2 da manhã, sabendo que a sua filha estava na boate, não estava em casa, estava nessa boate com as suas amigas. Então a mãe diz, né, que ela orou a Deus, ela buscou a Deus, pedindo forças para que naquela hora tão difícil
pedindo providências naquela hora tão difícil e sem saber da sua filha. E ela então abre, né, a rede social, algumas amigas estavam ali discutindo, conversando sobre o incêndio, o que aconteceu, e uma delas pergunta se por acaso a Débora Parodi era parente dela ou era filha dela. E ela responde que sim, que era a filha. Então ela recebe de volta a pior notícia que alguém poderia receber no momento de angústia, de que o nome da sua filha estava entre os primeiros da lista que saiu publicada das vítimas da tragédia. Logo em seguida, nós temos o testemunho da filha. Na verdade, foi uma notícia equivocada. A Débora diz que no dia 17 de janeiro, ela foi um dia normal para ela, comum. Ela de manhã foi à igreja e à tarde ela começou a conversar com as suas amigas, então elas a convidaram para irem à boate à noite. No princípio, ela não tinha aceitado o convite, porque ela entende que não seria o lugar ideal para uma cristã. Mas com a insistência das amigas, elas acabaram convencendo-a e ela aceitou. Quando chegou ao local, ela viu que tinha uma fila enorme para entrar e entrando no estabelecimento, ele estava muito cheio e abafado. Então, a boate era muito badalada na cidade, muito conhecida e atraía muitos jovens. E a primeira coisa que ela pensou era de sair daquele lugar, porque tinha muita gente, estava muito abafado, mas a tentação, né, as amigas falou mais alto, ela acabou ficando naquele lugar. E de repente, ela viu uma correria dentro da boate, pessoas gritando, pegando fogo. A princípio ela não acreditou, ficou meio desorientada, então ela pegou as suas amigas pelo braço e as puxou para sair daquele lugar. Mas havia muita fumaça, parecia, segundo o relato dela, um filme de horror. E as pessoas já estavam clamando por sobrevivência e ela não conseguia mais respirar. Foi perdendo os sentidos e começou a pedir para Deus socorro. Começou a clamar a Deus por socorro, para que Deus a salvasse daquela situação. Ela pede perdão a Deus para entender o que era errado a estar naquele lugar e ela não ter ouvido a voz dos seus pais. Não deveria ter ido naquele lugar, deixou de ouvir as vozes dos pais que tanto insistiram para não ir. Não queria morrer, mas achou que perderia a sua vida naquela noite, naquele momento, naquele lugar. E foi desfalecendo e desmaiou. E nessa hora um dos seguranças da boate voltou para dentro da boate e a viu e a pegou e salvou-a, tirando para fora e levando para um estacionamento à frente do local. E já fora da boate, diz ela que viu muitas pessoas deitadas, esticadas na calçada, na rua, mas sem vidas, mortas, caídas no chão, intoxicadas pelaquela fumaça. No fim, ela diz que encontrou um anjo que a tirou da Boate Kiss. E graças a Deus, ele está vivo também. E graças a Deus, Deus ouviu a sua oração. Mais tarde, ela reencontra esse segurança, que era o Rodrigo Moura, de 20 anos. E ela encerra o seu testemunho dizendo que naquela noite Deus lhe deu uma segunda chance. Que nós devemos ouvir, sim, mais os nossos pais, e estar sempre buscando a Deus em oração e estarmos sempre atentos às formas que Deus usa para falar conosco. Claro que eu contei um pouco do testemunho dela, das minhas palavras, mas você pode depois pesquisar e ouvir o testemunho por completo. Inclusive o pai dela fala também. Mas é um relato, é um testemunho que mostra, mesmo que nós estamos num estado de luta ou de prova, o cristão tem a certeza de que Deus ouve a sua oração, a oração de fé, a oração de um escolhido. A oração é a maior arma, o escudo que o cristão tem em suas mãos. E nós temos que aprender a usar. Infelizmente, muitas vezes nós duvidamos disso, do poder da oração. Por isso que às vezes nós não ouvimos uma resposta à nossa oração. Mas para não ficar somente nas nossas palavras, nas minhas palavras, eu convido a igreja, se possível, a abrir Mateus 21, do versículo 18 ao versículo 22, que diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome.
vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Se tudo pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Esse texto que nós acabamos de ler nos relata, primeiro, a saída de Jesus de Jerusalém. Ele passa por Jerusalém para purificar o templo e nisso ele expulsa do templo os compradores, os cambistas, os vendedores de pombos, e eles alerta a todos que está lá, que está escrito lá em Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então Jesus passa por Jerusalém para purificar o templo. Em seguida, ele cura alguns enfermos ali na cidade, e então ele toma a direção para Betânia. Em direção a Betânia, no caminho de Betânia, é quando ele cruza, com a figueira, lá no versículo, que ele levanta bem cedo, então ele sai, mas ele teve fome, e ele cruza com essa figueira. Mas ao aproximar-se da figueira, ela não tinha frutos. Então vamos entender o versículo 19 que fala exatamente sobre isso. Então Jesus caminha em direção a Betânia, se depara durante o seu percurso com essa figueira, aparentemente frondosa, aparentemente com muitas folhas bonitas, aparentemente uma árvore que demonstrava ter frutos. E a figueira tinha uma aparência enganosa, de que tinha frutos, com muitas folhagens. E uma figueira primeiro produz o fruto, depois é que nascem as suas folhas. Ou seja, mesmo fora de época, uma figueira com folhas traz sim a promessa, a esperança de que tenha frutos, que ela possa conter frutos. Então, quando Jesus olha para a aparência daquela figueira, ele certamente ela tinha uma aparência frondosa e ele imaginou que ela poderia ter frutos fora da época, mas poderia ter frutos. Então Jesus se decepciona com a sua esterilidade daquela figueira. Jesus se decepciona ao chegar naquela figueira e não encontrar frutos. Então ele aproveitou a ocasião para ensinar aos seus discípulos também. E ele ensina uma lição aos discípulos quando ele amaldiçoa aquela figueira. Quando ele fala para que a figueira não vai dar mais frutos. Ou seja, de nada adianta, em outras palavras, ter aparência de cristão se nós não agirmos como cristão. Era isso que Jesus estava ensinando. Se não frutificar conforme os princípios do reino de Deus, ou se não possuir consistência entre o que fala e o que vive de fato. Estar vazio, falar da boca para fora. Aquela figueira tinha aparência de ter, mas não tinha. Ela só tinha aparência, parecia ser produtiva, mas ela não era produtiva. Então ele se aproxima para apanhar alguns frutos e comer, só que não havia frutos. Então diz lá no versículo, parte B, então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. O que significa essa parte B do versículo 19? A árvore seria uma metáfora, para a nação judaica. A árvore tinha uma aparência externa grandiosa pelas folhas. Aquela árvore não estava mais produzindo nada para a glória de Deus, que eram os frutos. Ou seja, o povo de Deus, a nação judaica, só tinha folhas, mas já não produzia mais nada para o reino. Era vazio. Simboliza também todos aqueles que têm meios de ser úteis, mas não são. São apenas árvores cobertas de folhas, porém sem frutos. Você está entendendo o que significa essa palavra? Ele engana-se a si mesmo e a outros. Quando não damos frutos para o reino de Deus, isso significa que nós estamos secos, sem vida, sem propósito, sem o Espírito Santo. Somos uma figueira seca. Você só tem aparência de cristão, mas por dentro há um vazio
enorme. Por dentro você não tem a presença do Espírito Santo. É isso que essa palavra está nos ensinando. Aí no versículo 20 diz assim que ao verem isso, os discípulos, né, ficaram espantados e perguntaram a Jesus, por que a figueira secou tão depressa? Então pensa comigo, não é estranho os discípulos se comportarem assim, porque eles andavam com Jesus, eles estavam com o Mestre, presenciavam os seus milagres, sabiam que nada era impossível para o Filho de Deus, que sua palavra tem poder, inclusive, para amaldiçoar aquela figueira. Em Mateus também nós temos um relato que Jesus amaldiçoou a cidade de Cafarnaum, uma cidade que se tornou ruínas, a cidade que acabou. Então nada é impossível para Deus. Estar na igreja, isso eu repito sempre, estar na igreja não significa estar em Cristo. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, e eu tenho repetido isso várias vezes para que nós entendamos o quanto é necessário estarmos em Cristo, vivermos e praticarmos os seus milagres em nossas vidas. Somos escolhidos e nós somos levantados para colocar em prática os ensinamentos do Senhor, os dons que Deus nos derramou. Você lembra que lá em Apocalipse 3 que diz, 15, 16, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que fosse frio ou quente, não ficar em cima do muro. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha que palavra dura. Então nós continuando com esse ensinamento de Cristo, nessa passagem que nós estamos lendo, estamos meditando, ela é muito rica em ensinamento. Jesus estava ensinando seus discípulos, como está nos ensinando agora, para nós não sermos uma figueira afrontosa, mas seca, sem vida, sem frutos. Não podemos ter uma vida seca, sem frutos, sem a presença do Espírito Santo. Para que as coisas aconteçam em nossas vidas, nós temos que ter dentro de nossos corações a presença do Espírito Santo, para assim inalarmos, para assim mostrarmos àqueles que estão à nossa volta que há um Cristo que vive em nós. Aí o versículo 21 diz que Jesus responde, que eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te, atire ao mar. E assim será feito. E tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Ao fazer a figueira secar, Jesus ensina uma lição prática sobre a necessidade de ter fé em Deus, ter fé nas promessas de Deus. Todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé que já receberão e as terão. Essa é uma lição muitíssimo importante para nossas vidas, como foi para os apóstolos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo estava ensinando a fazer a figueira secar, a não sermos como uma figueira e secarmos a nossa vida. Então, assim como a figueira, a nação de Israel tinha aparência enganosa. E hoje em dia também você vai encontrar muita gente com aparência enganosa, dando a impressão de obediência à lei, só dando a impressão que temiam a Deus, dando a impressão que serviam a Deus, dando a impressão que amavam a Deus, mas era tudo uma mentira, era tudo uma farsa, lobos em peles de cordeiro, porque eles estavam secos por dentro, uma vida de aparência enganosa. Você já viu ou conhece alguém, uma pessoa com esse tipo de situação, com essa aparência? Todos nós já. São pessoas que fingem ser o que não é. Mentirosas, vivem uma vida de mentira, por fora são uma coisa e por dentro são vazios. Tem um ditado antigo que diz assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Minha mãe falava isso, né? Por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. Ou seja, aparentar viver um padrão de vida acima da sua realidade. Quem vive de aparência é manequim de loja, irmão. Quem vive de aparência só engana a si mesmo. Quem vive de aparência morre sem essência. Nós temos que viver a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Tem um outro ditado popular que diz que quem come mortandela e arrota caviar. Você já deve ter ouvido isso, né? Eu gosto de mortandela, não gosto de caviar.
mas o sentido dessa palavra é a mesma coisa. Pessoas que ostentam aquilo que não são. São uma figueira seca, vazia. Era o que Cristo estava ensinando nessa passagem maravilhosa. E nós temos que nos afastar da aparência enganosa de pessoas que agem dessa forma, falam que não vivem, pregam intimidade com Deus, mas não vivem essa intimidade. Vão à igreja vazios e voltam vazios. Aparentam ser cristãos fervorosos, mas o coração está seco, morto, sem vida. Nós temos que ter um coração pungente, um coração fervoroso à presença do Espírito Santo. Deus quer verdadeiros seguidores, verdadeiros cristãos, e temos que nos voltar ao Senhor em adoração e humildade. Ainda há tempo de um concerto com Cristo, ainda há tempo de voltarmos à presença de Deus, ainda há tempo de darmos frutos, de não deixarmos o Senhor, temos que deixar, perdão, o Senhor regar as nossas vidas com a sua presença, de nos encher com o Espírito Santo e voltarmos a produzir frutos. Um cristão não pode ser ator, que só interpreta, mas não vive. A vida de um cristão é real, e não nós não vivemos um personagem de filme ou novela. Nós vivemos uma vida real e temos que viver essa vida intensamente na presença do Pai, da presença do Senhor, sermos verdadeiros cristãos na essência da palavra. É o que Deus está nos ensinando, é o que Deus está nos mostrando essa palavra. Às vezes a gente acha, né, lendo essa passagem, puxa, Cristo foi ruim, né? Ruim, modo de dizer. Por que ele amaldiçoou a figueira? Mas ele aproveitou a ocasião e o momento para dar um ensinamento aos seus apóstolos e para nossas vidas. 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele seja a glória, agora e para sempre. Cresça, meu irmão, no Espírito Santo. Cresça no conhecimento do nosso Senhor. Temos que aprender a viver intensamente a vida de milagres que Jesus nos prometeu e nos ensinou. No versículo 21, parte B, diz que ele assegura que se nós tivermos a fé e não duvidarmos, que nós faríamos coisas maiores do que ele tem feito. Coisas maiores. Ter fé, não duvidar. Só assim poderemos operar milagres maiores do que Cristo nos ensinou. E podemos vivenciar esses milagres. Esse acontecimento narrado no Evangelho de Mateus e também em Marcos, lá também você vai encontrar, ele é muito rico em ensinamento. São 4 versículos que nos ensinam muito. E se não mergulharmos na palavra, ficamos confusos do porquê Jesus usou aquela figueira e secou aquela figueira. Jesus não amaldiçoou a figueira pelo simples fato dela não apresentar fruto, mas sim pela sua aparência enganosa de ser frutífera. Presta atenção, a figueira poderia não dar fruto porque ela não estava no tempo. E quando ela não está no tempo de fruto, ela fica realmente sem folha. Mas aquela figueira ela tinha uma aparência enganosa, uma aparência de uma figueira que estava com frutos. Foi por isso que Jesus amaldiçoou. Jesus está dizendo, olha, aqueles que têm aparência enganosa, esse eu não quero. Esses não fazem parte de mim. Afasta-te de mim, Satanás, porque tem aparência enganosa. Porque eles se mostram uma coisa, mas por dentro são vazios. Não têm o Espírito Santo. Falam da boca para fora. Esses não conhecem verdadeiramente Cristo. Os maiores inimigos de Jesus foram os mestres da lei e os fariseus, que aparentavam ser algo e na realidade não era. Eram homens de Deus, conhecedores da lei e religiosos. Porém, tudo isso não passava de aparência. Não passava de aparência. Portanto, nós devemos vigiar para que as nossas palavras semeiem vida e estejam em concordância com a vontade do Senhor, de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esteja na presença do Senhor e tua fé vai mover montanhas. Tua fé vai transformar situações que aparentemente são impossíveis
naquilo que você tanto busca nas tuas mãos. Hoje eu presenciei isso na vida de um irmão, de um imóvel que estava pelos olhos dos homens, era impossível de ser conquistado, mas Deus fez uma reviravolta e ele recebeu a posse. Irmão, creia nas promessas do Senhor, creia na palavra de Deus, não seja uma figueira seca, mas seja uma figueira que dê frutos, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, obrigado pela essa palavra maravilhosa, Pai. Que não sejamos uma figueira seca, mas sejamos uma figueira que dê frutos, Pai. Que nós possamos colocar nossos dons em prática, Senhor, para levar a Tua palavra que salva, que cura e que transforma, querido Deus. Encha-nos com o Teu Espírito, encha a Tua igreja, visita cada homem e mulher que está assistindo esse culto, Pai. Que ele possa receber uma presença especial do Espírito Santo, Senhor, trazendo alegria, milagres sobre nossas vidas. É isso que nós pedimos, Pai amado. Não nos deixe só, Pai. Não afasta de nós o Teu Espírito, Pai. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, Pai.